Bolsonaro critica a adesão de setores de esquerda à pauta do fim da jornada 6x1. Segundo ele, a esquerda tenta se aproximar do povo. Há algum problema nisso, Maza? E como o PL vai lidar daqui para frente com o crescimento da proposta e o apoio de parlamentares da sigla? A gente já viu até alguns deputados que tiveram ali dificuldade de se manifestar diretamente contra a proposta, né? Pega mal aí devido ao contexto que a gente está falando aí com relação a como esse pessoal geralmente vive. Esse pessoal aí que defende, às vezes essa escala aí 6x1, você vai olhar a vida que eles vivem é bastante diferente, né? Isso é muito claro quando se fala de deputados federais que tem aí a escala 4,2 aí, né? Que o Biagi falou 2,5 vezes 4,5 aí, como o Biagi falou, né, que na quinta-feira, depois ali de umas 2 horas da tarde, o Senado já tem a movimentação praticamente zerada. É uma fala complicada do Bolsonaro porque é muito raso, né? Talvez um dos poucos temas que a gente está falando, discutindo na política nacional, que está afetando diretamente o bolso, né, das pessoas, a vida das pessoas. É um dos poucos temas que contra a adesão ali de interesse na sociedade inteira, e falar dessa forma parece que não há pertinência sequer em discutir essa questão. Ninguém está falando ainda na questão de apoiar ou não necessariamente, né? Ainda estamos no estágio de coletar assinaturas, né? Agora conseguiu-se o número mínimo para ser implementado lá na articulado e protocolado, e agora vai começar a ser discutido ali, até com as ponderações que um dos deputados que a gente ouviu falou, né? Que era a questão de mudar ali para o 5x2 em vez do 6x1, né? Enfim, e aí aquela história, né? O Bolsonaro dá essa opinião um pouco rasa, um pouco simplista, que já é o que é esperado dele, né? O Bolsonaro sempre gostou muito de fazer essa redução para o fla-flu político, né? Nós contra eles, petistas contra bolsonaristas. Seria estranho esperar que ele fizesse isso diferente numa discussão como essa, né? A gente falou com um dia desses, né? O Bolsonaro tem tentado se colocar, voltar ao jogo político de uma maneira mais participativa e ativa, né? Acho que desde a vitória do Donald Trump lá nos Estados Unidos, ele tem visto ali uma esperança de voltar a ser o candidato da direita em 2026, e aí volta tocando num tema aí tão delicado, um tema que está muito em voga ali para ocupar esse espaço, e vem com essa opinião tentando ali simplificar a coisa. Olha, mas aí ele corre alguns riscos, né? Primeiro porque é isso que eu falei, é um tema muito pertinente, eu acho que muitos eleitores da direita, inclusive, têm interesse que isso seja discutido, né? Você vai ver muito bem claro, quem não quer discutir isso geralmente está numa situação bem diferente de que não é quem está vivenciando essa escala no dia a dia, e pega mal também com relação a quem é o Jair Bolsonaro, né? Um cara que passou décadas ali só como deputado federal, e quando foi presidente ficou muito famoso por, né, não gostar muito de dar expediente, né? Fazer muita motociata, passear de lancha, tirar muita folga, ir comer pastel, ir comer frango com farofa, enfim, isso não sou eu que estou dizendo, acho que todo mundo acompanhou na gestão dele, eram frequentes essas escapadas dele ali do horário de expediente para fazer alguma marmota dessas aí em bom cearês aqui. Então não vai pegar muito bem nem mesmo o eleitor dele. Foi uma coisa que a gente viu muito, Tardan. Deputados bolsonaristas que estavam sendo cobrados pelo próprio eleitorado, porque é um tema que diz respeito a todo mundo, né? Independente da questão ideológica aí no caso. Independentemente, né, Maza, me parece, assim, acho que o caminho dessa PEC vai ser muito árduo ainda, né? Tem a CCJ, tem votação, então 3/5, não é isso, Maza, que precisa ter para ser aprovado, né, uma PEC. Então, é um caminho longo e difícil, mas independentemente dela ser bem sucedida, ou seja, dela vir a ser aprovada ou não, é um tema que claramente ganhou, né, as ruas, as redes sociais, enfim, tá todo mundo. É um tema que desperta interesse da população, inegavelmente não dá mais, acredito, para se furtar, né? Esquivar, tratar como uma coisa menor esse debate, pelo menos, né, Maza? Exatamente, por isso que a gente está falando, a gente ainda está no estágio da discussão de ver se há pertinência para que aquele tema seja discutido, né? E hoje não tem como negar que tem, né? Só você ver aí a própria forma como isso repercutiu na sociedade de uma maneira muito orgânica, né? Não foi nem o governo Lula que bancou esse projeto do início. No início, inclusive, as lideranças do PT tiveram ali um pouco de, né, dificuldade. O ministro do Trabalho deu uma declaração ali, metendo os pés pelas mãos, dizendo que esse tipo de coisa deveria ser definido em acordo coletivo. Gerou uma repercussão muito negativa entre a própria base do PT. Então, é uma coisa que mexeu um pouco ali as estruturas do Congresso, não só a direita, né, a esquerda também. Então, fica muito claro que, no mínimo, a questão que tem que ser debatida, ela né, e tem que aí, talvez, chegasse a um denominador, se não acha, se não tem viabilidade, que se leve lá para o Congresso para fazer um estudo com relação a isso, para fazer que medidas poderiam ser tomadas para atenuar.
Agora a questão é de pelo menos dar essa questão da dignidade mesmo, que a pessoa tem o direito, né, de ter 2 dias de descanso na semana, e não é uma discussão que surgiu agora do nada, né? É uma discussão que vem acontecendo já em quase todos os grandes países